Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast, parte do Projeto Legado em comemoração aos 50 anos da SZL Imóveis. Eu sou Augusta Coutinho, diretora da SZL, e estou recebendo hoje o meu grande amigo André Tomasi. Olá. Oi, tudo bom? Tudo bem. Obrigado tudo pelo convite. Jóia. Imagina, eu que agradeço. Vou apresentar um pouquinho para vocês o André. O André é um amigo meu de longa data, não vou nem dizer os anos, porque não precisa dizer os nossos cabelos brancos. O André é nosso cliente lá na imobiliária, além de ser um grande amigo meu. Ele também me confiou os imóveis dele para a administração das locações há vários anos. A gente, graças a Deus, acho que nunca a gente teve problema, né? Eu acho que por isso que continua firme e forte. O André, ele é formado em administração pela Federal, tem pós-graduação em ciências contábeis pela Tuiuti e gestão estratégica pela FGV. Isso. É isso, né? Ele começou a carreira como auditor na Arthur Andersen, isso, né? Passou pela Evertis Plásticos e foi diretor financeiro há 12 anos da Incopa. Isso. E hoje tá no mercado financeiro, tá na vida que você sempre quis. Exatamente. Trabalhando com a tua planejamento. Com o teu planejamento do que você sempre quis, sair do funcionário e ser patrão da própria vida e dos teus próprios negócios com tanto... Uma longa jornada que acabou culminando onde a gente começou lá atrás, né? Então, o planejamento é uma chave, uma palavra bem importante aí para esse... Poder estar nesse ponto hoje. Esse projeto, Isso, e é onde a gente vai entrar, o André vai conversar com a gente, além da parte como proprietário de imóvel, ele vai trabalhar com a gente aqui, vai conversar bastante sobre investimentos financeiros. Então, a gente vai fazer algumas comparações, conversas com ele sobre essas comparações de vários tipos de investimentos que a gente pode ter numa vida, e eu acho que isso é super legal pro nosso ouvinte saber o que a gente indica hoje, se é bom, se não é bom. Às vezes é bom para você, pode não ser bom para mim. Mas eu quero entender um pouquinho como que começou a tua vida em relação a investimento em imóveis. Vamos começar pelos imóveis. Quando que surgiu a ideia e surgiu esse primeiro imóvel que você comprou? Me conta. Bom, essa é uma passagem engraçada, inclusive, porque ela aconteceu de uma forma um pouco pitoresca, assim, diferente do que a gente costumamente vê. Eu até os 18 anos de idade, eu sempre fui avesso a imóveis. Porque desde muito cedo, né, minha mãe me ensinou a desenvolver capacidade de poupança, e eu sempre desenvolvi isso, então... desde cedo guardando, economizando recursos, né? E eu sempre fiz, na minha, né, análise, eu falava assim, é muito melhor você investir o dinheiro no mercado financeiro do que ter um imóvel. Uhum. Essa era a minha análise, né, prematura, até começar a aparecer as oportunidades, né? Então, para mim, sempre as oportunidades nos imóveis aparecem e elas são de melhor performance quando você tem capacidade financeira para aquisição de imóvel, né? Uhum. Então, foi assim que aconteceu em 2001, quando eu tinha ainda 21 anos de idade, pouco mais. Eu comprei o meu primeiro imóvel. Que legal. Você a gente é muito parecido nisso também. Eu consegui comprar o meu com 19. Já foi muito cedo, né? Não é tão comum isso, né? Nada, nunca. O que pra mim foi de diferente porque eu comprei meu primeiro apartamento na praia, né? Então... Não era pra você morar aqui, você ia continuar morando com teus pais, minha conta financeira, eu falei, vou comprar um apartamento aqui, vou assumir uma série de despesas e não vou ter benefício algum com isso, né? Porque eu só vou sair de casa e vou continuar morando na mesma cidade. Então apareceu uma oportunidade de comprar um apartamento em Camboriú. Foi quando eu tomei a decisão de investir, né, no meu capital no meu primeiro imóvel. E isso se deu lá. Então, essa é o pitoresco da história, né? E com 21, você já tinha dinheiro para comprar à vista ou você chegou a financiar? Eu tinha uma boa parte do recurso para comprar à vista
E o restante eu parcelei direto com a construtora, que é um perfil daquele mercado, né? Sim. Ainda até hoje eles financiam muito na própria construtora. Em Camboriú, sempre. Né? Então, foi assim que eu comprei o meu primeiro apartamento. E foi fácil pagar as parcelas? Foi, porque ela estava dentro do meu fluxo de caixa. Então, como bom financeiro, você já tinha um então, bom fluxo de caixa. qual era a minha capacidade financeira de fluxo de caixa, aquela parcela cabia, eu assumi um financiamento relativamente curto, não era longo, e aí eu fiz o investimento e ele foi um bom investimento. E na época você alugava, você usava só na temporada? O que você fazia com ele? Eu tenho uma característica também, né, que é os apartamentos que são próprios, assim, de uso, a gente acaba não colocando ele para locação, né? Um Airbnb da vida na praia, porque acaba estragando muitas vezes. É mais pessoal mesmo, né? Não tem nada de mal, né, nisso, né? Nem de colocar para locação para terceiro, nem nada. Mas a gente acaba sempre usando só para nós, né? E assim foi desde então, né? Lá, né? Em Camboriú, primeiro, já foram uns 3 apartamentos lá e a gente não coloca ele para locação, basicamente a gente tem para uso próprio. Mas, de uma forma geral, sempre foram bons investimentos que foram feitos. Muito bom. E daí, isso foi assim, foi a primeira formiguinha ali que te mordeu. Foi a primeira formiguinha. E a segunda veio quando? A segunda veio de novo com uma oportunidade de compra de apartamento de alguém que estava vendendo, não tinha mais interesse de... Né, era amigo? Era conhecido, por acaso, né? E aí eu tinha o capital, aí também foi feita uma compra, esse sim, um apartamento que está contigo até hoje para locação. Já tem vários anos. Já algum se pagou. Tempo, né? Acho que já se pagou. Não, certeza, eu não acho não, eu tenho certeza, porque sei lá quantos anos a gente tá junto nessa, uns 15, 20? De 15 a 20, de 15 a 20 anos que a gente tá junto nessa, com certeza já se pagou. E daí, esse investimento em relação aos imóveis, você... nesse segundo apartamento também comprou à vista, financiou? O que você... Eu, na verdade, só financiei apartamento com o mercado financeiro por uma única razão, para a utilização do FGTS. Porque você tinha isso e tinha que então, dar baixa, né? É uma forma de escoar esse capital, né? Melhor alocado do que deixar no fundo. Que é uma ótima dica. Que é uma oportunidade, né? Exatamente. Alivia muito o fluxo de caixa, né? Essa amortização de capital. Então... foram as vezes que eu comprei apartamento financiado, né? Com para usar o FGTS. Para utilizar o FGTS. Que eu acho que a cada 2 ou 3 anos, né? Que pode abater, eu acho, o saldo. Tem as regras, né? Tem a questão de cidade também, como eu não tinha apartamento aqui, né? Eu tinha fora daqui, aqui que eu residia, então facilitava um pouco isso. Com certeza. Né? Mas foi sempre olhando a oportunidade da alocação de capital que eu sempre olhei esses investimentos. Tá, né? E quando que você... diversificou esses investimentos, o que você foi para a área mesmo financeira, vou parar de comprar imóvel, que você ainda tem mais e outros imóveis, né? Sim. Mas eu vou parar ou em paralelamente eu vou fazer investimento em fundo imobiliário, ou o que você, aonde que você chegou nesse... Não existiu assim uma estratégia, agora eu vou deixar de fazer e vou fazer o outro, né? A grande facilidade do mercado financeiro é que ele é um mercado de liquidez. Então, se amanhã aparecer uma oportunidade de fazer um investimento, como esse ano mesmo apareceu uma oportunidade de fazer um investimento e nós fizemos esse investimento, é porque você tem um recurso disponível, né? Então, essa é a grande vantagem de voltar lá no comecinho da nossa conversa e pensar em capacidade financeira, em recurso disponível, né? Quando você vai tem uma oportunidade, mas você depende de buscar uma dívida para fazer essa oportunidade realizar, às vezes você não tem o tempo necessário, às vezes a oportunidade nem comporta esse processo, né? Então, quando você tem essa condição de gerar essa capacidade financeira, para daí, quando aparece a oportunidade, ter a velocidade de fechar o negócio e fazer investimento, você tem você tem maior capacidade de aproveitar essas oportunidades quando elas aparecem no mercado. Né? Com certeza. Então, e hoje você investe mais em que tipo de fundo? Hoje eu tenho uma parcela relevante do patrimônio, não é pouco,
em imóveis propriamente dito, né? Patrimônio alocado, né? O que está, né, em imóveis para alocação é relativamente pequeno, tá? Tem uma parcela importante em fundos imobiliários. Que legal, continuando mesmo... Que é no mesmo setor. Né? Por um caminho, né, diferente, né? Uma estrutura diferente. E também bolsa de valores e renda fixa, vamos chamar assim, que é o que é mais conhecido. Aí tem N tipos de renda fixas lá, tá? Então, assim, essa é a diversificação do capital alocado. E como é que eu mudo de uma para outra? Em função da oportunidade, né? Ou seja, a gente viveu agora um período de 4 anos atrás que a taxa de juros foi a 2%, né? Foi um momento raro no Brasil, né? É isso que eu ia dizer. E, na verdade, não estava bem posicionado, né? Então, não era um momento de fazer esse tipo de investimento. Não temos um mercado para 2% ao ano de taxa de juros, né? Mas isso aconteceu. E o que fazer ali naquele momento, quando você tem dinheiro aplicado na renda fixa, né? Então, você tem que buscar a alocação desse recurso em outros mercados para melhor rentabilizar o capital. E é o que você indica hoje as pessoas a fazerem, sempre tá de olho. Não tem um planejamento que dure por daqui para sempre, não, né? O mercado é muito dinâmico, o Brasil tem uma característica volátil também, né? De curto prazo, né? Então, assim, você tem que estar sempre olhando o que está acontecendo para buscar a melhor alocação possível. Ou seja, quem quer ter imóvel, quer ter dinheiro investido, tem que estar esperto tem que estar no mercado financeiro. Né? O mercado imobiliário é um mercado que tem muita oportunidade, né? Aparece, né? Você tem que estar de olho nele, né? Quando aparece uma oportunidade, você está preparado para poder aproveitar essa oportunidade. E você trabalha com alguma financeira ou é você mesmo que faz? Como é que chegam essas oportunidades para você? O pessoal te conhece, já sabe que... No mercado financeiro, a gente trabalha com corretoras, né? Ótimo. Então, a XP foi uma corretora que mudou muito o mercado brasileiro de investimento, né, financeiro. Ela abriu uma rede de produtos nacionais e internacionais que antes os bancos controlavam e fechavam, ou seja, eles tinham esses ativos, né, e vendiam com spread muito alto para os seus clientes, e aí a XP veio mudando materialmente esse mercado. Depois todo mundo foi atrás dela, ou seja, hoje os bancos fornecem a mesma coisa que a XP fornece, e tem N outras corretoras que fornecem esses mesmos produtos, e ali você tem uma gama enorme de produtos disponíveis. Aí cabe a você, né? Eu pela minha carreira, pelo tudo que eu desenvolvi ao longo do tempo, adquirir conhecimento que me permite fazer por conta própria. Mas quem não tem esse conhecimento, vem de outro mercado, tem que tomar cuidado para não colocar também recurso no lugar errado. E cuidar com corretores também, E cuidar né? com corretores também, porque muitas Hoje em vezes dia tem muita vem indicação gente que não necessariamente é boa para quem está indicando, mas não para quem está investindo. Né? Isso a gente já pegou alguns casos assim lá na imobiliária também, que a pessoa foi indicada para um investimento por uma corretora que era gente pequena, porque hoje em dia tem muito... eu notei que para a gente lá na imobiliária chega também várias pessoas oferecendo serviço, né? De que eram bancários. Né? E o pessoal que trabalhava em banco mesmo, sim, e que saiu do banco... Que hoje estão numa corretora. Isso, né? Ou abriu a própria corretora, ou está numa corretora, e às vezes é pequeno, às vezes só são 2, 3 consultores, sim, ou como às vezes é uma XP da vida. Mas assim... Tudo tem que tomar cuidado, né? A gente não... É igual eu chegar numa imobiliária que você nunca viu na vida e vou deixar meu imóvel e a pessoa vai fazer o quê com o teu imóvel? Né? Você tem que investigar. Eu acho que experiência nessas horas de você investigar... Hoje em dia você pode investigar tudo. Né? Sim, você pode... sim, muita informação está disponível. Exatamente, né? Então... você consegue tudo no Google. Já te diz, o doutor Google te passa tudo que pode acontecer com aquela empresa, se ela é idônea, se ela não é, se ela tem processo. O Reclame Aqui tá aí para tudo e para todos, né? Mas estar com
alguém, né, um corretor, né, de confiança é muito importante em qualquer investimento. Isso, e Em saber qualquer bem o teu investimento. perfil de investidor, porque tem Claro. gente que não aceita perder, né? Às Uhum. vezes eu quero jogar num fundo de ações, mas eu não quero perder, não, então você não pode jogar Então num você fundo não de pode ir ações. lá. Simples assim. Né? Então assim é legal que os meus investimentos também financeiros, o pessoal sempre vem, tá, mas o que você tá aceitando se perder, até quanto por cento você aceita perder? Você aceita mais quanto? É 50%? É 10%? É 5%? Sim. Não aceita? Então assim, eu acho que é super importante esse corretor fazer essa busca e essa pesquisa, essa informação com você, para também te oferecer um produto adequado ao teu perfil. Sim. Né? Porque você pode trabalhar com renda fixa, como você pode trabalhar com as ações mesmo, ou um fundo multimercado. O Brasil acaba sendo ainda um país de muita oportunidade no mercado financeiro pela própria taxa de juros, né? Ou seja, como a gente vive numa condição de taxa de juros alta, você tem uma certa tranquilidade de não comprar riscos, porque se na pior das hipóteses você vai ter uma boa rentabilidade, né? Quando você vai para um outro mercado, vou falar de renda variável, né? E ali você tem um risco, né, iminente, porque as ações podem subir e descer, as crises acontecem de forma cíclica, né, ainda mais aqui no nosso país. E como? Então, a gente pode fazer uma análise. A Bolsa agora está batendo 136, 137, 138 mil pontos. É recorde histórico, né? Mas desde do primeiro, do segundo ano do governo Bolsonaro, que a Bolsa bateu também 131 mil pontos na época, a gente ficou 6 anos abaixo desse valor. Ou seja, é um mercado muito ingrato, né? É um mercado que com uma visão de longo prazo é um mercado bom, né? Não é um mercado para você ficar entrando e saindo, né? Apareceu muita... Quando a taxa de juros veio a 2%, apareceu muito day trader no mercado. Porque assim, as pessoas não tinham o que fazer com dinheiro mesmo, porque deixar o dinheiro aplicado a 2% era uma insanidade, né? Em português bem claro. E aí o pessoal começou a buscar o que fazer com esse recurso. E todo mundo foi para a Bolsa de Valores. E infelizmente muita gente saiu machucada de lá, né? Por quê? Porque não entende aquela mecânica, não entende o risco embarcado e o maior problema, depois precisa do dinheiro no curto prazo e é o pior momento para sair de lá. Quando você tá lá embaixo, né? Exatamente. Você tem que sair quando você tá lá em cima, não quando você tá lá embaixo. Tá, falando, vamos fazer uma comparação. A gente sabe que o mercado financeiro muitas vezes dá muito mais, dependendo do volume que você tem de dinheiro aplicado, muito mais do que a sua alocação dos apartamentos. A gente sabe isso, todo mundo que investe sabe. A média hoje é 0,5% do valor em relação ao valor do aluguel. É bom esse, hein? Não, a gente pode conseguir mais muitas vezes. Mas às vezes o condomínio não está ajudando. Eu falo porque assim, a gente teve um aumento assim, absurdo do valor dos condomínios de vários prédios que a gente administra. E é uma coisa que a gente sentiu assim na pele, foi da gente querer e saber que o valor daquele aluguel vale mais e você não poder pedir mais porque o condomínio explodiu de uma forma que às vezes, fazia muitos anos que não acontecia isso também, do aluguel, por exemplo, um aluguel de R$1.000, às vezes o condomínio tinha o mesmo preço. Então, você não conseguir cobrar 1.500 ou 2.000 de aluguel, porque o condomínio era 1.000. Então, o que a pessoa faz quando vai locar um imóvel, né? Ela soma todas as contas. Ela vai somar o IPTU, o condomínio, o aluguel, ela vai somar tudo. O gás, a luz, tudo que tem que fazer. Então, se a conta dela não fecha, não adianta ela alocar, porque ela não vai conseguir bancar aquela conta. Então, assim, nessa comparação, a gente sabe que existe essa diferença, que para você ter 0,5% hoje é poupança, né? E quando a poupança, eu acho que a poupança nem tá dando meio. É um pouquinho 70% mais. CDI. Isso, então assim, tá mais ou menos uma poupança, que é um investimento, assim... É o básico, o né? básico do básico. Pra quem não quer fazer nada, pode dinheiro na poupança. Isso, joga lá, porque eu não quero perder. Isso. Né? E não quero deixar também parado. Então eu deixo lá. Na verdade, só deixa dinheiro na poupança que não entende nada do mercado financeiro. E normalmente é gente idosa. Você concorda comigo que os velhinhos, eles sempre dizem assim, mesmo, né? Porque tem medo, né? Ai, eu não quero colocar lá porque Deus me livre a minha economia, às vezes, de uma vida inteira. Vou deixar lá que pelo menos o meu dinheirinho tá... Exatamente. Tá parado,
Mas há assim, uma tem confiança brutal, né, na poupança. na poupança. E por isso tem muito recurso lá até hoje. Exatamente. E a gente sabe que é de um nível mais baixo das pessoas que não têm realmente o conhecimento e a Conhecimento, ainda informação. mais no mercado de investimento, né? Não Exatamente. existe escola para nós, a gente não aprende. Que Hoje em dia a gente vê um pouco mais, né, com as meninas. A educação financeira Educação numa financeira, escola, isso é uma né? maravilha, né? Isso tem que ter, já devia ter há muito tempo, e agora a gente já começa a ver um pouco mais isso. É fundamental na vida de todo mundo. E a facilidade também desses bancos digitais hoje para poder abrir conta para criança, né? Ou conta para as nossas adolescentes, pré-adolescentes, de você poder abrir, ela poder saber quanto que ela gastou, quanto que ela tem de dinheiro, ela poder começar a mexer. Eu acho que isso dá uma evolução muito grande no nosso mercado também, porque antigamente era a mesadinha que você dava lá o dinheiro na mão da criança e ela sabe que ela tem que gastar aquilo, mas ela não tinha um extrato. E hoje em dia elas estão mais digitais do que a gente, né? Muitas vezes. Então, assim, eu acho que isso também é uma evolução grande desse mercado financeiro que está pegando essas crianças desde o início. E a gente, eu não sei se você faz, mas a gente faz isso desde que a minha filha nasceu, é fazer um investimento nela numa previdência privada, desde pequenininho. Então, que eu acho que também é um tipo de investimento super legal, mas a gente está fazendo para ela poder, se lá na frente não puder pagar, acontecer alguma coisa, ou eu faltei e não pode pagar a faculdade, ela tem aquele dinheiro que ela sabe que ela vai poder usar para aquilo depois, quando ela tiver 18, 20 anos, ou se quiser morar fora, pode usar aquele dinheiro lá. Que é uma das coisas que isso faz todo sentido, né? Que faz a gente não teve essa educação, né? Porque todo mundo, eu quero me aposentar, o governo vai pagar a minha aposentadoria, que é o que eu vou receber lá na frente. Hoje em dia, muitas pessoas, como a gente que não é funcionário registrado, eu não pago aposentadoria, eu pago previdência privada, né? Porque a gente sabe que se você vai pagar a taxa da aposentadoria, você vai ter lá na frente, mas o quanto você perde, né, do teu dinheiro que você deposita e que fica para o governo, que eles vão te devolver menos, a gente sabe que isso é uma realidade, mas a pessoa quer a aposentadoria. Esse é o pior investimento mesmo. É o pior investimento, né? Quem contribui da forma, né, quem tem o trabalho contratado de forma pelo CLT, né, não tem como fugir disso, porque é legislação. Mas quem é autônomo, investir na previdência pública é o pior negócio do mundo. Mas porque muitas vezes a pessoa não tem o poder, ele não consegue guardar dinheiro. A educação de guardar dinheiro. Esse é o principal problema que existe no mercado, assim, né? Não existe educação financeira. Então, as pessoas não podem ver R$50 na conta, que elas dão um jeito de sumir com aquele dinheiro. Gastar. Quando elas deveriam pegar 50... Minha mãe me ensinou, você tem que guardar o dinheiro quando ele entra na conta e não quando ele sobra na conta. Então, se você recebe o seu salário no dia 1º, no dia 5, é ali que você tem que decidir quanto você vai guardar. Porque se você deixar para o último dia do mês... Você já não guardou. Talvez você não guarde nada ou muito menos do que você poderia guardar. Exatamente. Então, e outra coisa, quando a gente ganha pouco... né? Eu ganho R$400 por mês. Não dá para economizar. Dá, porque ali é esse momento que você tem menos despesas. Exatamente. Né? Então, se você desde o comecinho você aprender a fazer sua poupança, fazer sua economia pensando no longo prazo, ainda mais no Brasil, os juros é uma fábrica de dinheiro. Então, ele rende e faz o dinheiro crescer e é rápido. E foi o que a gente fez. Exatamente. Quando a gente era jovem, que você comprou o teu imóvel e eu comprei o meu praticamente com 18, 20 anos, o que a gente fez? A gente não gastava. A gente morava com pai, com mãe, a gente não precisava pagar luz, água, telefone, a gente foi crianças, vamos dizer assim, adolescentes sortudos, porque não é todo mundo também que não precisa ajudar em casa, né? A gente não precisava, a gente trabalhava. E o dinheiro que a gente trabalhou, a gente aprendeu e soube guardar, Eu trabalhei desde os meus 14 anos de idade até 22 anos de idade morando com meus pais. Ou seja... Isso aqui é uma fábrica de poupança. Uma fábrica. Se você quiser, é uma fábrica. Se você não quiser, é uma fábrica de gasto, né? Que você torra daí, né? Literalmente torra. Então, acho que isso é super importante a gente falar pro pessoal que
Se você tem lá hoje 14, 15, está começando a trabalhar e você não precisa pagar nada em casa, aproveite para fazer uma poupança, fazendo uma previdência privada que você não possa tirar. Ou, eu não sei guardar, eu vou comprar um imóvel. Beleza, vai comprar um imóvel lá de 10 anos, 15 anos de parcela. Que você vai ter o boletinho todo mês, o débito caindo na tua conta, porque você sabe que você vai ter que guardar aquele dinheiro para pagar a conta, senão você não vai ter. É um jeito de guardar dinheiro. Esse é um ponto que eu tenho que discordar um pouquinho de você. Do consórcio? Não, do financiamento. Quem ganha dinheiro com financiamento? O banco. É o banco. Então, se você pegar da tua parcela, você vai financiar imóvel por 30 anos, veja o quanto você está pagando do teu apartamento... e quanto é juros que você está pagando lá dentro. Mas o consórcio é melhor. Porque o consórcio você paga antes, não tem todos esses juros. É por isso que eu falei, vamos fazer um consórcio. Que daí quando você for sorteado, é igual o carro. O pessoal eu sou uma que adora um consórcio de carro. Eu adoro, porque... eu aprendi com o meu pai, assim como você aprendeu com a tua mãe, eu aprendi com o meu pai a vida inteira que se você quer manter o mesmo nível de carro, o padrão de carro, você tem que pagar o boletim do consórcio lá, porque você não precisa lá na frente ter que pagar um dinheiro a mais e desembolsar na paulada. E que às vezes você tá com outros investimentos, ou quer comprar um imóvel, ou quer comprar alguma coisa. Então, se você tem aquela parcelinha, eu troquei o carro hoje, eu acabei de quitar uma carta, eu comecei outra. São 5 anos. 5 anos é normalmente é o prazo que o pessoal leva, demora para ficar com o carro, 60 meses. Você vai lá e troca o carro, você tem o teu carro que você vai dar no negócio e mais o dinheiro que você fez. Então, não deixa de ser um tipo de investimento também legal. A grande mensagem é assim, né? Se você... E é muito perfil de pessoa para pessoa mesmo, né? Se você conseguir guardar o seu dinheiro, aplicar ele e não colocar a mão nele, você não precisa dessas ferramentas para poupar e você vai comprar tudo mais barato. Perdão. Então, sim, né, por outras razões, né? Você não consegue ter aquele controle financeiro, né? E precisa esconder o dinheiro em outras, né, de uma forma compromissada. Aí você tem o consórcio, tem o financiamento, tem, né? E você vai acabar fazendo seus investimentos, né? E aproveitando as oportunidades que o mercado traz para você, né? Então, essa é a grande mensagem aí. E assim, uma das coisas que, voltando na comparação com os imóveis, o que eu queria saber da tua opinião. Eu sempre aprendi isso, que a locação, quando você faz um imóvel, aluga um imóvel, se você pegar... Por exemplo, tem um financiamento no imóvel ou alguma coisa, você pegar aquele valor da parcela para quitar, você não tira o dinheiro do bolso e você está pagando o teu apartamento super tranquilo. O que acontece depois de um tempo? Ou comprou à vista, você está alugando. Você vai fazer aquela continha básica lá de X anos que você vai alugar por aquele valor, vezes X anos para saber quanto que é o valor do teu imóvel. Então, às vezes você alugou lá por 5, 10 anos, sei lá quantos anos, dependendo muito do valor do imóvel. E você, naquele período, você quitou, porque ele se pagou, né? A pessoa pagou um aluguel para você todo aquele mês que você estava sendo devolvido o valor do que você gastou e você ainda tinha o imóvel. Então, assim, ele pode não ser o melhor dos investimentos hoje como renda de 0,5%, mas o nosso mercado imobiliário, ele é muito volátil também, né? Então, a gente sabe que tem altos e baixos, como também tem a hora certa de você comprar o imóvel com aquele preço bem bom e que você tem que investigar sempre o condomínio se a tua ideia é colocar para locação. E que não deixa de ser uma aposentadoria para você com outros tipos de investimento lá na frente para os teus filhos, para os teus netos, porque querendo ou não, a gente vê como você deixar um legado para tua família e que não é só um dinheiro que às vezes está lá no banco e de repente veio qualquer plano aí, tirou tudo ou você perdeu. A gente espera que não, né? Mas assim, é o povo que tem aquela tensão, trauma, né? Aquele trauma. Aquele trauma do Collor, né? Isso, exatamente. Mas que pode acontecer, às vezes, você fazer um investimento errado e perder, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer lá na frente. Tem que cuidar. O dinheiro tem que estar na mão certa. Exatamente. E você continua tendo um imóvel, né? Ele vai dar manutenção. Dá,
Ele sempre vai dar, mas se você manter ele todo, desocupou, vamos melhorar aqui, vamos dar uma pintura ou reformar um banheiro, deixar mais moderninho. Você fazendo aos pouquinhos, você vai ter sempre um imóvel atualizado, melhor. Eu não sei se, como você, como financeiro, o que você acha disso? Você acha que também realmente é uma coisa que vale ou você acha que, não, eu prefiro não... A grande chave dessa questão é sempre a compra do apartamento. O valor falando que do você apartamento paga. porque a gente está falando de locação. Isso, de locação, né? de apartamento. Uhum. Se você comprar um imóvel mal comprado, comprou, pagou mais caro, não importa, você dificilmente vai recuperar esse investimento, como qualquer outro investimento. Então, a grande questão na decisão do investimento tem que ser o valor do apartamento, do imóvel, né? Por quê? Você dificilmente vai vender alguma coisa por mais do que vale. Você pode até cometer um erro e você pagar mais do que vale por desconhecimento, por N problemas que podem acontecer. Mas depois, na hora de você ir para o mercado, dificilmente você vai achar alguém que vá cometer essa mesma falha. Tudo né? depende do tipo mesmo, justamente porque os imóveis também valorizam, né? Isso. Querendo ou não, o imóvel vai valorizar de alguma forma ele também. tem uma valorização Isso, temporal. o preço que vale né? hoje 200, ele não vai valer daqui 10 anos 200, né? Ele vai valer mais. E aí outra questão importante para se colocar é liquidez, né? Quando você decide comprar um imóvel como não para residencial, para você morar, né? Que também a análise é diferente. Mas para investimento, né? A liquidez ela é muito delicada nesse processo, né? Então, assim, se você tem um capital, não sabe o que fazer com ele, e você fala assim, olha, daqui uns 5 anos eu vou precisar dele, imóvel não é exatamente o melhor investimento para você. E isso você falou bem, eu estou comprando um apartamento para botar para locação que vai ficar para meus filhos. Essa é uma visão de longo prazo, né? Então, porque o que não quer dizer que daqui a 2 anos você não possa vender ele, mas vender o imóvel, você não pode ter pressa. Exatamente. Né? Então, eu mesmo, no meu primeiro apartamento, voltando lá no comecinho da nossa conversa, meu primeiro apartamento em Camboriú, que eu coloquei para vender, ele ficou 3 anos para vender. 3 anos? Né? Então, 3 anos para vender, depois, com o dinheiro daquele apartamento, e mais um pouquinho só eu comprei um 50% maior. Oportunidade. Exatamente. Né? Apareceu... Então, minha preocupação foi, antes eu vou pegar o capital, depois eu vou atrás do outro imóvel, e aí com o capital na mão eu vou atrás de uma boa oportunidade, e ela aparece. Não mais numa cidade pequena, né? A Curitiba já não é tão pequena, mas lá, se você avisar lá que está comprando imóvel... Um prédio mesmo, às vezes 30 pessoas vão te ligar no dia seguinte, né? Então, porque tem muita disponibilidade, tem oportunidade. Então, a liquidez do imóvel, ela é um fator que você precisa levar muito em consideração, né? Fazendo um paralelo que a gente falou até de mencionar, são os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários estão foi um mercado muito bem desenvolvido no Brasil. Como é que ele funciona para quem não conhece um fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ele foi criada uma legislação específica para ele, né? Ele está todo lastreado em imóveis, né? Basicamente, você pode ter N tipos de imóveis, mas hoje, basicamente, imóveis de locação, ou seja, barracões, shoppings, né? Agora tem alguma coisa acontecendo na área do agronegócio, em cima de terras agrícolas. Então, tem um mercado grande de fundo imobiliário, né? E o fundo imobiliário ele ainda se desdobra em 2 tipos, que é o tijolo e o de papel, né? Tijolo é o fundo que detém o próprio imóvel, né? Então, imagina, tem um fundo que tem um shopping, né? Esse fundo é conhecido como tijolo. Você compra uma cota no fundo. Na verdade, ali, você é dono de um pedacinho do shopping, né? E se as locações do shopping não foram boas daquele mês... É isso, então eu já vou chegar nesse detalhezinho aqui. E aí existe o fundo de papel, que são fundos de dívidas do mercado imobiliário, né? Então eu tenho um armazém, né? Por exemplo, um barracão logístico. Esse armazém está locado
tem um contrato, né, de locação grande, né, normalmente são contratos de longo prazo, e aí o fundo compra esse contrato de locação. Então, você basicamente desconta esse contrato em fundos imobiliários, né? Então, tem essas características de constituição, né? O fundo imobiliário tem algumas vantagens, né? De legislação, atualmente, é um fundo que tem isenção de imposto de renda. Então, isso é uma baita de uma vantagem, né? Isso fez com que esse mercado se desenvolvesse muito rapidamente, né? E você tem uma rentabilidade boa, né? Comparado, por exemplo, com uma locação de apartamento. Não é uma comparação justa, porque eu precisaria comparar um fundo imobiliário de imóveis residenciais para comparar com uma locação de imóvel, né? Então, a comparação justa eu tenho que fazer uma comparação de um fundo, por exemplo, de armazém logístico com quem tem um barracão, né? Aí você consegue fazer uma comparação justa. Mas já está se começando a ver fundos imobiliários de residencial. Então tá começando, é um mercado um pouco mais complexo, porque são contratos de curto prazo, então ele vai ter mais volatilidade de renda, né? Mas já se está trabalhando, já se vê o mercado trabalhando nesse Provavelmente sentido. Prédios inteiros que o pessoal compra para fazer isso. Pode ser. Né? Que então acho que em São Paulo já está acontecendo então, isso. Constrói o prédio inteiro para locação e aí faz coloca um dentro Airbnb de um fundo, da vida, né? E vira um fundo. Então, esse mercado tem uma vantagem muito grande na parte tributária, mas o governo, de tempos em tempos, está tentando mexer nesse mercado para começar a tributar essa renda. Né? O governo gosta Isso está dentro da reforma tributária que eles estão querendo? Alguém falou alguma coisa? Não tem nada aprovado, né? Mas a reforma ela abre espaço para isso, né? Mas depende do Congresso aprovar, tem uma série de legislações que precisam ser alteradas, né? E tomara que não afete para trás, né? Sempre para frente, né? Porque você tem um mercado que o contrato foi feito para ser cumprido, né? Exatamente. E aí você tem uma segunda vantagem no mercado imobiliário, no mercado de fundos imobiliários, que é a liquidez, né? Então, o fundo imobiliário ele é cotado na Bolsa de Valores, né? Então, hoje, se você quiser vender a sua cota, tem alguém pagando o preço da tela daquele fundo, né? O que não quer dizer que é o melhor momento para você vender também. Mas se né? você precisa de dinheiro e liquidez, você então, consegue. Então, assim como nos imóveis físicos, né? Lá no fundo imobiliário, você tem melhores e piores momentos de vender, né, os seus ativos. Se você tiver pressa, você vai sempre perder dinheiro. Não vai ter... A tua chance de vender muito bem quando você tiver pressa é pequena. Lá no mercado imobiliário, você, na teoria, perde menos, porque lá tem mais liquidez do que no físico, né? Então, hoje, se você quiser vender o apartamento, amanhã eu preciso do dinheiro, vai aparecer alguém para comprar. Isso é bom. Né? Sempre. Pagando o preço que ele vai querer, não o que você vai querer, provavelmente. Exatamente. O que a gente sempre fala, imóvel, físico, imóvel, a gente... Não existe imóvel não vendável. Sempre o imóvel vai ser vendável, desde que esteja num preço de acordo que alguém queira pagar. Isso. Né? Então, são coisas que a gente às vezes explica. O proprietário chega lá, não, mas eu estou avaliando em 500. Não, mas eu quero 700. Tá bom, você querer não é realmente o que a pessoa vai pagar. Você posso colocar lá. Não tem problema nenhum. Vai ficar 3 anos esperando para vender. Vai ficar 3 anos esperando. Mas um dia vende, né, André? Mas um dia vende. Mas se você tiver uma rentabilidade de locação, alguma coisa, que você vai continuar recebendo lá, mas tá todo mundo sabendo que você tá colocando à venda, isso depende do bolso de cada um, do tempo de cada um, de então como fazer. Né? Então essa é a grande questão, né? Por exemplo, hoje você fala, Guga, eu vendo meu apartamento pela metade do preço, mas eu preciso do dinheiro amanhã. É capaz de você fazer uma meia dúzia de ligação e arranjar alguém que compre o apartamento para mim. Com certeza. Né? Então, assim, a liquidez né? A liquidez está relacionado ao valor do negócio. Né? Então, no mercado de imóveis, ela não é grande. Então, você só consegue liquidar se você baixar muito o preço e liquida. E vende. Né? Vai sempre vender. Aí que aparecem, às vezes, essas oportunidades que a gente brinca, né, de galinha morta, né? Que às vezes aparece, por N razões, aparece alguém que resolve precisar do dinheiro amanhã.
esqueceu que tinha que pagar alguma coisa, né? Ou alguém morreu Ou e alguém precisa de morreu, dinheiro né? Tem e N eu preciso fatores, vender né? para pagar a conta Aí de é que alguém. aparecem as oportunidades de você, com um pouco de recurso na mão, consegue ir lá. E não é se aproveitar da situação, é mercado. Não, é mercado. É mercado. Não, e a galinha morta sempre vai existir. Como tem sempre, nossa, todo mês chega alguém lá, faz uma ligação, não tem nenhuma galinha morta que eu tô com X mil para investir, que eu queria comprar mais um imóvel. Exatamente. E daí a gente começa a correr atrás das galinhas mortas. Né? E às vezes você consegue achar uma, né? Que às vezes a pessoa, não, eu não vendo. Não, mas o cara paga à vista tanto, que é hoje. Daí às vezes a pessoa passa uma semana, liga de volta. Ó, o cara ainda quer porque eu fiz conta, tô pagando IPTU, condomínio, não sei o que, tá fechado, imóvel não sei quanto tempo, tem que mexer em hidráulica, elétrica, não sei o que. Tá bom, vai. E é esse negócio, é a oportunidade. É você conseguir achar isso. E isso pra gente é ótimo, porque é o nosso mercado, né? Então a gente consegue ajudar muitas pessoas nisso. E uma outra oportunidade que a gente vê sempre é quando tem muita oferta, né? E assim, e você vê que você só fica esperando, né? Nossa, olha, tá subindo 50 mil prédios, né, na cidade, ao mesmo tempo, tudo. Eu falei, gente, onde é que vai tanta gente assim? Porque vários já me ligam, onde é que vai tanta gente em Curitiba? Porque tem prédio em toda a esquina sendo construído. Eu falei, isso é efeito pandemia, né? A gente sabe que é efeito pandemia, que o pessoal ficou 2 anos sem fazer nada, né? Todas as construtoras. Então, assim, a gente sabe que vai fazer vai entrar muito imóvel no mercado, tá entrando muito imóvel novo no mercado, e que a gente sabe que construtora tem isso, né? Construtora faz essa liquidez, mais, às vezes, que ela precisa desovar. Construtora que não é de família, né? Isso. Eles não querem nem saber, não, vende. Ah, vou perder 20 mil, vou perder 100 mil. Porque precisa do caixa. Exatamente, eu preciso fazer caixa. Então, assim, existem essas oportunidades agora, vão começar a aparecer várias, porque a gente tá vendo que tá saindo muito imóvel novo na cidade. E, às vezes, a pessoa que comprou na planta e que depois de 3 anos ou 4 anos, putz, não é mais, mudou o meu pensamento, eu não quero mais, eu fui embora da cidade, eu não vou mais morar aí, e eu preciso vender, e também não tenho por que ficar segurando aquilo lá, porque ela tem que desovar, porque ela tem que resolver o problema na cidade onde ela foi. Então, assim, a gente sabe que vai entrar um mercado aí uma época bem boa no mercado para compra e venda, que a gente tá vendo um sol brilhando ali na frente. Isso, um sol brilhando. E assim, a gente já está indo para o nosso final da nossa entrevista, do nosso papo. O que você vê de aprendizado de tudo isso em relação a tudo que você já viveu e conviveu, que você pode dizer para as pessoas que estão começando, vale a pena investir, é legal guardar, que aquilo que a gente já conversou um pouquinho, você quer só fazer um fechamento ali do que você diria para as novas gerações? O que eu acho que posso comentar, né, olhando aquilo que eu fiz e que deu certo, né, e trabalhar com um pensamento, né, de poupança, né? Pode ser R$10, pode ser R$50. Se organize para isso, né? Faça teu planejamento. Eu tenho uma planilhinha de Excel minha que tem muitos anos lá dentro dela, e lá eu tenho planejamento de todas as despesas, todas as coisas que a gente gasta no ano. Por quê? Porque quando você faz isso, você enxerga o tamanho da conta. E você se assusta muitas vezes. Porque às vezes o que você gasta no pãozinho de todo dia, você diz, meu Deus, olha quanto eu estou gastando no pãozinho. Exatamente. É ali que você tem a grande oportunidade de melhorar essa condição de poupança. Capacidade de poupança é muito importante em todos os momentos da vida da gente. O que não quer dizer que pode acontecer uma emergência, que você vai ter que abrir mão daquele período, entendeu? Mas quem tiver esse pensamento econômico e desenvolver ele desde cedo, vai construir fortuna, tá? Não tem... Por quê? Porque é assim que a coisa se desenvolve. Se a gente pensa, não, eu vou viver minha vida hoje, porque amanhã eu vou ganhar dinheiro, e aí amanhã eu vou ver o que eu vou fazer com... Vai viver bem, não vai viver mal, né? Mas os teus filhos, ou você lá na tua aposentadoria, você não vai ter aposentadoria muitas vezes, né? A chance de você depois se deparar com uma situação irreversível no sentido, e agora o tempo passou e eu não consigo mais voltar atrás, né? Ela é iminente e pode acontecer. E faz assim, né?
E quando é você rapidinho. vê, é muito rápido. Então, assim, a mensagem é planejamento. Planeja a sua vida daqui a 15 anos. O que você quer fazer da sua vida? Nossa, não sei nem se eu vou estar viva. Vai. Vai, Falei, e faz. Eu acho né? que você tá super certo. Então, Eu concordo plenamente com você. Acho que é uma super dica para quem tá começando, os adolescentes, quem tá começando a trabalhar, quem tá começando a guardar dinheiro. Como é que eu faço para comprar um imóvel, para investir num fundo? Estude. Né? Né? Eu acho que Estudar tem é que estudar, você se informar sobre fundos imobiliários, que vocês ouviram aqui um pouquinho, investigue, estude sobre isso. Não deixe só as pessoas te falarem e dizerem você tem que fazer nisso. Não, vá atrás para ver se aquilo que ele falou realmente é viável, não é? Não entre em qualquer furada também, mas sempre eu acho que tem que investigar para tomar cuidado para fazer a coisa certa também. E você todo o teu planejamento ir por água abaixo porque você ouviu alguém que não deveria ter ouvido. Antigamente a gente tinha que ir para a escola para estudar, né? Exatamente. Hoje em dia a gente também continua precisando ir para a escola para estudar, mas hoje com o tamanho disponibilidade de informação que você tem no celular, nos computadores, nas redes sociais, você pode estudar o dia inteiro se você quiser. Né? Sim, só depende do seu foco. Bem isso. E uma palavra, você pode dar uma palavra para a gente? Eu queria uma palavrinha só para o nosso legado aqui da imobiliária, de todos esses anos que a gente trabalhou junto. Eu vou citar uma palavra, já desde cedo pensei nela, né? Mas relacionada ao nosso relacionamento, né? Sim, é isso que eu quero. Com a SZL, né? Que a gente já tem uma longa data juntos, é confiança, né? Ah, obrigada. Então. Bonitinho, adorei. Porque a gente sempre teve confiança um no outro, a gente sempre pode conversar sobre tudo, né? Falar aquilo que, eu acho que isso aqui não tá legal, eu acho que isso aqui é melhor, né? Isso aqui é pior. Então, assim, é confiança da minha parte em relação a você, né? A SZL, né? A família, na verdade. A família, e de vocês também conosco. Isso aqui não dá para fazer, isso aqui a gente tem que seguir esse caminho. Então, a gente sempre teve muita transparência, né? E você, né, sabe que como referência que é para nós, muitas outras pessoas, né? Sempre que a gente pode, a gente indica vocês, né? E eu a só família agradeço. vai crescendo, né? A família vai crescendo. Que fique mais 50, né? Isso, que fique mais 50. E vou te dar uma boa notícia, teus aluguéis já estão aumentando, porque os aluguéis agora deram uma super... Tudo que na pandemia fez assim e fez isso aqui, que a gente teve que renegociar e rebolar para o pessoal pagar aluguel, agora tudo que a gente tá conseguindo renegociar, agora já está... voltando a subir. E o teu são os dois que em breve você já vai ver um dinheirinho melhor na conta. Isso aí. André, muito obrigada. Só tenho que te Obrigado agradecer pela de oportunidade. volta. Imagina, obrigada a você pela conversa, pelo teu tempo. Eu fico muito feliz mesmo.